Multiparentalidade e seus efeitos no direito sucessório. Daniele Lima, Marlene Soares Freire Germano e Eudilisa Lacerda Tinoco Boechat Cabral. Resumo. O objetivo deste trabalho é analisar os reflexos do reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal Federal através da Repercussão Geral 622, principalmente na égide do direito sucessório. Para a realização do estudo utilizou-se a pesquisa qualitativa embasada nas doutrinas e documentos jurídicos. Com as principais mudanças no conceito de família trazidas nos últimos anos, se fez necessário que nosso ordenamento jurídico buscasse uma forma de regularizar um conceito ao afeto em relação aos filhos legítimos e ilegítimos, adotivos, biológicos e socioafetivos. A multiparentalidade surgiu para confirmar o que os tribunais já reconheciam: uma nova visão da família contemporânea, na qual os pais não biológicos criam, cuidam e amam seus filhos como se legítimos fossem, fazendo constar na certidão de nascimento desses, os dados de seus pais biológicos e também dos pais socioafetivos. A partir deste reconhecimento, novos direitos surgem e o afeto assume papel de relevância, seja no que se refere ao respeito às uniões afetivas ou quanto aos laços de parentalidade daí decorrentes. Mister ressaltar que o reconhecimento da multiparentalidade no campo jurídico ainda necessita de novas normas regulamentadoras no campo do direito de família, como também no direito sucessório e, que enquanto estas regulamentações não se efetivam, devem ser aplicadas as normas do Código Civil de 2002, levando-se em conta impreterivelmente uma análise criteriosa do caso concreto. Considerações iniciais. Atualmente é plenamente visível uma transformação nas relações sociais que refletem diretamente nos convívios familiares. Diante destas transformações, surgem novos conceitos com relação ao parentesco, como a multiparentalidade, instituto que considera o afeto um importante fator nas decisões judiciais. Maria Berenice Dias, 2017-2.432, ao tratar desta questão explica que o afeto, elemento identificador das entidades familiares, passou a servir de parâmetro para a definição dos vínculos parentais. Se de um lado existe a verdade biológica, de outro lado há uma verdade que não mais pode ser desprezada, a filiação socioafetiva, que decorre da estabilidade dos laços familiares. Tema de grande relevância e discussão no meio jurídico, a multiparentalidade ou pluriparentalidade se faz presente em nossa sociedade, como uma proposta de novos arranjos familiares e, portanto, necessitando de reconhecimento jurídico. Em 22 de setembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, STF, firmou a tese de repercussão geral número 622, afirmando que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Numa só decisão, o STF legitimou a paternidade socioafetiva e recepcionou a possibilidade de uma pessoa ter dois pais ou duas mães, reconhecidos juridicamente iguais, adquirindo deveres e obrigações, tais como o direito à visitação, alimentos e também efeitos no direito sucessório. Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a repercussão geral N 622 do STF, compreender as relações de afeto no direito de família e das sucessões, bem como abordar o tema de forma interdisciplinar a fim de chegar a uma compreensão mais integralizada e embasada das razões jurídicas contemporâneas.
Por se tratar de natureza qualitativa, buscou-se por meio da pesquisa bibliográfica e documental, embasamento para as discussões. Destacando-se pensadores como Maria Berenice Dias, 2017, Cristiano Cassetari, 2014, Carlos Roberto Gonçalves, 2015, Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenwald, 2018, dentre outros cujos pensamentos se complementam acerca do tema. Utilizou-se ainda, documentos legais, própria tese de repercussão geral N622 do STF de 2016, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CRFB, o Código Civil de 2002, Lei N. 80691980 que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, bem como as jurisprudências utilizadas que justificam a literatura. Multiparentalidade. A multiparentalidade ou pluriparentalidade é um assunto atual, presente na sociedade há algum tempo e vem sendo estudada e analisada por juristas e doutrinadores com a finalidade de proteger os direitos das famílias contemporâneas, visando reconhecer no campo jurídico o que ocorre no mundo real. Este instituto trata da existência de diversos modelos familiares, no contexto moderno, abordando a possibilidade de simultaneidade das filiações biológica e afetiva, tendo em vista a prioridade do interesse da criança, o princípio da dignidade da pessoa humana e das relações de afetividade. A família na atual perspectiva é constituída das mais diversas formas e padrões, mostrando a importância do reconhecimento tanto do vínculo biológico quanto do afetivo. O afeto passou a servir de parâmetro para a definição dos vínculos parentais. A filiação socioafetiva tem tomado cada vez mais espaço no âmbito do direito de família, sendo elemento fundamental para a posse do estado de filho, com o objetivo de se garantir a felicidade da instituição familiar. Ao tratar da afetividade, os doutrinadores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, 2010-2.28, relatam que traduz-se, em concreto, no necessário e imprescindível respeito à peculiaridade de cada um de seus membros, preservando a imprescindível dignidade de todos. Isto é, a família é o refúgio das garantias fundamentais reconhecidas a cada um dos cidadãos. O afeto caracteriza-se desta forma como fundamento jurídico de soluções concretas para os mais variados conflitos de interesses estabelecidos. Desta forma pode-se descrever a multiparentalidade, como uma situação em que um indivíduo tem mais de um pai ou mais de uma mãe, concomitantemente, relação esta que passa a produzir todos os efeitos jurídicos em relação a todos os envolvidos. Ao tratar desta questão, Maria Berenice Dias, 2017,432, explica que, para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar a presença do vínculo de filiação com mais de duas pessoas. A pluriparentalidade é reconhecida sob o prisma da visão do filho, que passa a ter dois ou mais novos vínculos familiares. Coexistindo vínculos parentais afetivos e biológicos, mais do que apenas um direito, é uma obrigação constitucional reconhecê-los, na medida em que preserva direitos fundamentais de todos os envolvidos, sobretudo o direito à afetividade. Percebe-se que não há nenhum tipo de separação entre o vínculo biológico e o afetivo, ambos pertencem à mesma categoria. Nestes casos, um filho poderá estabelecer uma relação de paternidade ou maternidade com mais de um pai ou de uma mãe,
tendo, inclusive o direito de requerer que esta situação seja identificada em seu registro de nascimento, passando a possuir 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai. Também discorrendo sobre a multiparentalidade, Cristiano Cassetari adverte que em face de uma realidade social que se compõe de todos os tipos de famílias possíveis e de um ordenamento jurídico que autoriza a livre constituição familiar, não há como negar que a existência de famílias reconstituídas representa a possibilidade de uma múltipla vinculação parental de crianças que convivem nesses novos arranjos familiares, porque assimilam a figura do pai e da mãe afim como novas figuras parentais, ao lado de seus pais biológicos. Cassetari, 20141447/148. Consequentemente, entende-se que a multiparentalidade, por meio da parentalidade socioafetiva, não é uma alteração do vínculo biológico pelo afetivo, uma vez que se reconhece a possibilidade da concomitância de ambos. Refere-se tão somente da constatação do afeto e do amor edificado entre as partes, como uma forma de escolha de se consumar os princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana. Com a evolução das famílias, passa-se a observar também grandes mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente com relação ao direito de família, onde alteram as concepções das pessoas em relação às famílias, os sentimentos e, sobretudo, a vida. Na sociedade brasileira vigorou durante muito tempo o conceito de família patriarcal, com funções meramente econômico-patrimoniais, políticas, procreacionais e religiosas. Nesta sociedade, o casamento não era o lugar do amor entre os cônjuges, senão o da procriação de gerações, nem os sentimentos estavam na base do sistema familiar. No sistema social mais moderno, que não se sustenta em uma pirâmide social legitimadora da base da família, é privilegiada uma ordem privada fundada na livre escolha e no amor, que legitimam as relações familiares, como narra Grisard Filho, 2010, 67. Em 1977, foi promulgada a Lei do Divórcio Lei N 6.515/77, na qual foi autorizada a cessação do vínculo conjugal, avanço significativo na lei, no que tange à família. Entretanto, foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que as mudanças ganharam força, excepcionalmente com a permissão do divórcio sem o processamento da separação judicial, mas apenas para casos em que o casal estava separado de fato há mais de 2 anos, conforme Emenda Constitucional número 66. A família passa a viver uma verdadeira democracia em seu interior, ela deixa de ser uma instituição e torna-se um grupo íntimo, visando a realização mútua e pessoal, buscando a felicidade de cada um que colabora para a sua formação, cada um é livre para fazer suas escolhas. Outras transformações ocorreram como a do art. 226 caput e 7 graus, os quais afirmam que o planejamento familiar, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, bem como o previsto no art. 227 caput e 6 graus, que instituiu como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, o direito à convivência familiar, protegendo-os de qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, determinando aos filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, os mesmos direitos e qualificações,
proibindo quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, CRFB/88, 2016.73. Além disso, o Código Civil de 2002 prevê em seu artigo 1593, que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Para Cassetari, 201414, por permitir outra origem de parentesco, o art. 1593 autoriza que se reconheça a parentalidade socioafetiva como forma de parentesco consoante o observado no enunciado 256 do CJF, Conselho de Justiça Federal, referindo-se ao art. 1593, a posse do estado de filho, parentalidade socioafetiva, constitui modalidade de parentesco civil. Verifica-se, assim, que o parentesco biológico não é a única forma admitida em nosso ordenamento. Vale ressaltar que também o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, ECA, em seus artigos 20, 26 e 27, enfatiza que não deve haver quaisquer designações discriminatórias aos filhos em relação à filiação, possibilitando, portanto, aos filhos havidos fora do casamento o reconhecimento pelos pais, a qualquer momento, qualquer que seja a origem da filiação, instituindo, ainda que o estado de filiação apresenta-se como um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição. Neste sentido, afirma Cassetari, 2014, que a família moderna possui não apenas a proteção estatal, um direito subjetivo público, oponível, erga omnes, mas que esta família possui amparo no princípio da solidariedade, esculpido do art. 3 graus, inciso I, da Constituição Federal que fundamenta a existência da afetividade em seu conceito à existência, e dá à família uma função social importante, que é a de valorizar o ser humano. Maria Berenice Dias, 2017, p. 52, ao abordar a questão da família multiparental afirma que o princípio da dignidade humana é o maior, o mais universal de todos os princípios. É um macro-princípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade, uma coleção de princípios éticos. Esclarece, ainda, que este princípio não representa apenas um limite à atuação do Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva. Reafirma a autora: o Estado não tem apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a dignidade humana, mas também deve promover essa dignidade através de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser humano em seu território. No direito de família, a dignidade de pessoa humana será plenamente atendida quando o indivíduo conseguir efetivar todas as garantias civis e sociais, tendo autonomia para decidir sobre o planejamento familiar, paternidade responsável, convivência familiar, dentre outros temas abordados no contexto familiar, além da segurança de que o Estado e a sociedade serão capazes de assegurar com absoluta prioridade o direito da criança e do adolescente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, a profissionalização, o respeito, a cultura e a liberdade, impedindo qualquer forma de discriminação e opressão. Poiani, 2018. Vê-se, pois, que a dignidade da pessoa humana encontra na família o solo apropriado para florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção independentemente de sua origem. A multiplicação das entidades familiares preserva e desenvolve,
as qualidades mais relevantes entre os familiares: o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto de vida comum, permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe com base em ideais pluralistas, solidaristas, democráticas e humanistas, como narra Maria Berenice Dias, 2017, 53. Em seguida, o princípio da solidariedade se liga à noção de reciprocidade, o que cada um deve ao outro. Pode ser extraído do art. 1511 do Código Civil, que o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Também o art. 227 caput da CF/88, quando impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de proporcionar e de garantir direitos fundamentais às crianças, aos adolescentes e aos jovens, Poiani, 2018. Para Maria Berenice Dias, 2017, p. 56, este princípio, que tem origem nos vínculos afetivos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois contém em suas entranhas o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a fraternidade e a reciprocidade. Outro importante princípio é o da afetividade, que fundamenta o direito das famílias em relação à estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com a primazia em face de considerações de caráter patrimonial ou biológico. Dias, 2017, p. 59. O contexto familiar consagrou maior importância aos laços afetivos, sendo considerado, atualmente, às vezes, mais importante que o vínculo consanguíneo, sendo capaz de proporcionar uma vida plena nas relações familiares. Poiani, 2018. Esse princípio pode ser extraído do art. 226, 4 graus e art. 227 quinto e sexto da CF/88, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Brasil, CF, 227, 6 graus. O Código Civil não utiliza a palavra afeto, ainda que, com grande esforço, se consiga inferir na lei e na jurisprudência a elevação do afeto a valor jurídico. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência familiar, não do sangue. Assim, é invocada a relação de afetividade e afinidade como elemento indicativo para a definição da guarda a favor de terceira pessoa, CC art. 15845 graus. A posse de estado de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser alcançado. Dias, 2017, p. 60. Por esses motivos, deve-se considerar o afeto como elemento essencial quando se trata da formação da família. A afetividade é a mola propulsora das relações de família e deve permear toda a dinâmica que se estabelece nas relações cotidianas no âmbito da família contemporânea. Cabral, 2012. Por sua vez, o princípio da parentalidade responsável está disposto no art. 226, 7 graus, da Constituição Federal, em que o planejamento familiar é livre decisão do casal, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Essa responsabilidade é de ambos os genitores, cônjuges ou companheiros. Gonçalves, 2010, p. 24. Visto isso, pode-se conceituar a parentalidade responsável como o encargo que os pais têm para com sua prole,
no que tange à assistência moral, afetiva, intelectual e material. Nesse contexto, deve ser exercida de forma responsável, porque apenas assim todos os princípios fundamentais, como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e o direito à filiação e à convivência familiar serão respeitados. Oliveira e Rangel, 2017. Ainda o princípio da isonomia filial proíbe qualquer tipo de discriminação em razão da filiação, igualando todos os filhos em relação aos direitos e deveres, independente da origem da filiação. Poiani, 2018. Carlos Roberto Gonçalves, 2010, p. 23, aduz que este princípio consubstanciado no art. 2276 graus, da Constituição Federal, que assim dispõe, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. O dispositivo em apreço estabelece absoluta igualdade entre todos os filhos, não admitindo mais a retrógrada distinção entre filiação legítima ou ilegítima, segundo os pais fossem casados ou não, e adotiva, que existia no Código Civil de 1916. Hoje, todos são apenas filhos, uns havidos fora do casamento, outros em sua constância, mas com iguais direitos e qualificações. CC Arts. 1596 a 1629. Ressalta-se também o princípio da proteção integral previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227. Este princípio traz a ideia de que a criança e o adolescente devem receber proteção integral e prioritária da família, da sociedade e do Estado. E o princípio do melhor interesse da criança no Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 3º, reafirma a necessidade de proteção das crianças e do adolescente, no intuito de assegurar a eles todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, visando-lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença. Deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Poiani, 2018. Por seu turno, a posse de estado de filho é um dos fundamentos amplamente aceito pelos tribunais brasileiros para a configuração da filiação socioafetiva e um dos pilares da adoção à brasileira. A posse do estado de filho pode ser conceituada como uma condição que o indivíduo assume que apresenta características e circunstâncias capazes de determiná-lo como filho legítimo do casal que o cria, possuindo ou não vínculo biológico. Poiani, 2018. Para Cassetari, 2014, mesmo não estando prevista expressamente em nosso ordenamento jurídico, entende-se que deve ser aplicada como um dos fatos geradores da parentalidade socioafetiva, em razão do art. 1605, segunda, do Código Civil, que determina, art. 1.605, na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. 2. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. O referido autor explica que poderá, também, o julgador se utilizar dos princípios constitucionais que informam as relações de filiação, a fim de analisar o caso concreto.
Para o reconhecimento da posse do estado de filho, a doutrina atenta a 3 aspectos: a. Tractatus/trato, quando o filho é tratado como tal, criado, educado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe; b. Nominatio/nome, usa o nome da família e assim se apresenta; e c. Reputatio/fama, é conhecido pela opinião pública como pertencente à família de seus pais. Dias, 2017, 428 e 429. Por fim, o princípio da felicidade não está consagrado de forma expressa na CRFB/1988, porém, encontra-se ligado ao princípio da dignidade humana, pois preconiza que o ser humano não pode ser digno se não for feliz. Este direito também é conferido pela ONU como um objetivo humano fundamental, e diz que seus países membros deveriam fazer com que ela aconteça, adotando medidas públicas. Karina Velasco, 2013. Constata-se que a busca da felicidade assume papel decisivo no processo de afirmação, proveito e disseminação dos direitos fundamentais, qualificando-se como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência pudessem comprometer, afetar ou, até mesmo, extinguir direitos e franquias individuais. Conclui-se que os princípios citados são de grande relevância para o reconhecimento da multiparentalidade, pois exprimem notoriamente a grande evolução jurídica a que o direito de família está sendo exposto, afirmando e dando tutela jurisdicional às relações de afeto, priorizando a dignidade humana, valorizando os compromissos harmônicos das partes que, embora venham de relações muitas das vezes desestruturadas, buscam apenas a felicidade. O direito sucessório e seus efeitos jurídicos na multiparentalidade. Com o advento da multiparentalidade também surgiram novos direitos e garantias fundamentais voltadas à entidade familiar, gerando vários efeitos no parentesco como nome, obrigação alimentar, guarda, visitas e principalmente no campo do direito sucessório, reflexo este de grande relevância e discussão no meio jurídico. O referido instituto tem efeito direto na sucessão dos ascendentes, descendants, e até dos colaterais, gerando dúvidas a respeito da legitimidade e da proporcionalidade na divisão da cota hereditária. Barros, 2018. O doutrinador Venosa, 2006, ao tratar da ciência jurídica, em direito das sucessões, afirma ser um campo específico do direito civil, a transmissão de bens, direitos e obrigações em razão da morte. Seguindo esta mesma linha de pensamento, Carlos Roberto Gonçalves afirma que o vocábulo é empregado em sentido estrito, para designar tão somente a decorrente da morte de alguém, ou seja, a sucessão causa mortes. Para o autor, o direito das sucessões é o ramo do direito que disciplina a transmissão do patrimônio, ou seja, do ativo e do passivo do de cujos ou autor da herança a seus sucessores. 2015-2.19 e 20. Entende-se que quando se tratar de uma relação jurídica patrimonial, a morte do sujeito, ativo ou passivo, implicará na transmissão dos direitos ou obrigações respectivas do falecido aos seus sucessores. São transmitidas todas as relações patrimoniais pertencentes ao falecido, como crédito, débito, direitos obrigacionais, direitos reais, posse, propriedade e, até mesmo, o direito de laje. Chaves e Rosenwald, 2018. A partir destes conceitos passa-se a tratar da multiparentalidade e seus efeitos sucessórios, mostrando que os filhos multiparentais possuem direito legítimo aos efeitos jurídicos do campo sucessório.
O imperativo da Ordem de Vocação Hereditária do art. 1829 do CCB. O Código Civil de 1916 reconhecia apenas a filiação baseada na presunção peitaris est, resquícios herdados do direito romano. Assim, os filhos advindos de relacionamentos extraconjugais não tinham sua filiação declarada e, ainda, era vedada a eles a busca pelo reconhecimento biológico. Com o advento da Constituição Federal de 1988, ficou estabelecida a igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem genética, o que fez uma adaptação da legislação infraconstitucional, Santos, 2016. Desta forma, a nova regra estabelecida no art. 1829 do Código Civil de 2002, a sucessão legítima possui uma ordem específica conforme o referido artigo. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, vide recurso extraordinário número 646.721, vide recurso extraordinário número 878.694. E, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, art. 1640, parágrafo único, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Segunda, aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Terceira, ao cônjuge sobrevivente. Quarta, aos colaterais. Ao estabelecer a ordem de vocação hereditária por classes, descendentes, ascendentes, cônjuges sobreviventes e colaterais, o Código de 1916 previa uma relação preferencial, em que a existência de herdeiros de uma classe excluía os das classes subsequentes. O Código de 2002 alterou, de forma substancial, aquela ordem, ao introduzir a figura da concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes e ascendentes, Machado, 2008. Para Venosa, 2006, a capacidade para suceder é a aptidão para se tornar herdeiro ou legatário numa determinada herança. A vocação hereditária está na lei, norma abstrata que é. Dessa forma, a lei prescreve que são chamados os descendentes, em sua falta os ascendentes, cônjuge, colaterais até quarto grau e estado. Deste modo, o ordenamento jurídico brasileiro voltou a ter uma ordem única de vocação hereditária, presente no art. 1829 do Código Civil e que deve ser observada em consonância com os demais artigos que lhe sucedem, os quais estipulam a forma de divisão da herança dentro de cada classe de herdeiros, garantindo assim, a isonomia. A isonomia construída sobre a afetividade. A Constituição Federal de 1988, no art. 227, e o Código Civil de 2002, no art. 1596, prevêem expressamente que os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Portanto, o reconhecimento da filiação socioafetiva e da multiparentalidade como nova forma de entidade familiar é de tão importância, pois esses possuem os mesmos direitos, inclusive sucessórios. Santos, 2016. Paulo Neider, ao abordar o assunto, adverte que o avanço que se constata com a desbiologização do parentesco em prol de vínculos socioafetivos não deve situar-se exclusivamente no plano teórico, afirmação de princípios, mas,
produzir efeitos práticos no ordenamento jurídico como um todo, repercutindo, inclusive, no âmbito das sucessões. Apud Cacetari, 2009.2.261. Com a tese estabelecida na Repercussão Geral 622, o afeto foi elevado a um novo patamar. Para Ricardo Calderon, devem ser destacados três aspectos da decisão tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal: o reconhecimento jurídico da afetividade, a inexistência de grau de hierarquia jurídica entre o vínculo socioafetivo e o biológico, e a possibilidade jurídica da multiparentalidade. Barros, 20181009-110. O direito sucessório na multiparentalidade. Tema de grande relevância no que tange à multiparentalidade, o direito sucessório vem sendo incansavelmente discutido entre juristas e doutrinadores por se tratar de questões patrimoniais. Com base na tese de repercussão geral N622, fixada pelo STF, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Vê-se que o entendimento desta Suprema Corte segue no sentido de que a multiparentalidade acarreta efeitos e garante o direito à sucessão, pois declara, expressamente, que a filiação socioafetiva concomitantemente à filiação biológica produz consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Porém, nosso ordenamento jurídico de 2002, o Código Civil, quando previu como se daria a sucessão entre os herdeiros, não imaginou que se chegaria à possibilidade da multiparentalidade. Assim, não preconizou como seria a divisão dos bens nesta situação específica. Poiani, 2018. A não previsão de normas específicas a este fenômeno acarretaram dúvidas a respeito da legitimidade e da proporcionalidade na divisão da cota hereditária. Diante disto, deve-se obedecer à regra estabelecida no art. 1829 do Código Civil ao afirmar que a sucessão legítima deve ser deferida na seguinte ordem: em primeiro lugar aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente; em segundo lugar aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; em terceiro lugar ao cônjuge sobrevivente; e, em quarto lugar aos colaterais, até o quarto grau. Barros, 20181112. Então, conforme as relações de parentesco é que se define a ordem de vocação sucessória, ou seja, a existência de herdeiros necessários estabelecerá como se dará a sucessão legítima. Em relação aos descendentes, filhos biológicos ou afetivos, independentemente da forma de filiação, na abertura da sucessão, cria-se uma linha de sucessão para cada pai, ou mãe, que o filho tiver, e isso se dará na condição de herdeiros necessários. Santos, 201671. Portanto, com o estabelecimento da multiparentalidade não provocará, a princípio, qualquer distinção na forma de divisão da herança. Com relação aos ascendentes, aplica-se o art. 1836 do Código Civil de 2002. Art. 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Primeiro, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Segundo, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Ainda no art. 1837 do referido Código, encontra-se que concorrendo com ascendente em primeiro grau,
ao cônjuge tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Conforme os artigos citados, no caso de uma pessoa falecer deixando somente ascendentes, sem cônjuge ou companheiro vivo, a divisão dos bens deverá ser fragmentada normalmente pelo número de pais, sejam eles quantos forem, valendo também para outros graus de ascendentes. Se uma pessoa, F, falecer deixando 2 pais pré-mortos, PM, e 5 avós vivos, P1, P2 e P3, de um lado, e M1 e M2 do outro, neste caso a herança deverá ser dividida em partes iguais entre cada linha, metade para a linha P e metade da linha M, e depois cada metade deverá ser dividida entre os avós de cada lado. Barros, 2018. Na hipótese do de cujos deixar cônjuge ou companheiro vivo, a lei é clara e determina que se este concorrer com ascendentes de primeiro grau terá direito a 1/3 dos bens e se competir com ascendentes de segundo grau, avós, bisavós, dentre outros, o cônjuge ou companheiro terá direito a metade dos bens, sejam estes ascendentes quantos forem, mantendo-se as proporções legais. Importante ressaltar que para o cumprimento desta percepção não importa o sexo dos pais, a divisão será de acordo com a quantidade deles, 3, 4 ou mais. Assim, pode-se entender que se uma pessoa falecer, F, deixando uma mãe, M1, 2 pais, P1 e P2, e um cônjuge ou companheiro, C 1/3 caberá ao cônjuge ou companheiro, C, e os 2/3 restantes serão divididos entre os 3 pais, M1, P1 e P2, em 3 partes iguais. Em se tratando de sucessão de colaterais dispõe o artigo 1839 e 1840 do Código Civil. Art. 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no art. 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Art. 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. No que se refere a estes 2 artigos, a multiparentalidade não tem relevância, mas a partir do art. 1841 podem surgir algumas dúvidas. Art. 1841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Art. 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. Primeiro, se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Segundo, se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Terceiro, se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Do mesmo modo, o legislador não imaginava que algum dia a multiparentalidade seria reconhecida na seara do direito, restando evidente a necessidade de elaboração de novos dispositivos legais para sanar os possíveis problemas futuros. Seguindo o entendimento doutrinário, Barros, 201813/18. Relata: com a redação atual do Código Civil, são defensáveis, ao menos 3 orientações, a primeira no sentido de que os plurilaterais e os bilaterais devem ser equiparados, por não haver previsão legal para a hipótese.
Uma segunda orientação pode ser proposta no sentido de não aplicação das regras presentes nos 2 graus e 3º do art. 1843 do Código Civil, quando verificada a multiparentalidade na sucessão de irmãos e sobrinhos. Desta forma, as cotas dos irmãos e sobrinhos unilaterais, bilaterais e plurilaterais passaria a ser idêntica entre todas as ocasiões possíveis. Como terceira orientação, pode ser defendida a manutenção de espírito da norma, criando-se um escalonamento entre todos conforme a quantidade de pais em comum. Por exemplo, se uma pessoa falecer, f, com 3 pais pré-mortos, P1, P2 e P3, deixando apenas 3 irmãos como herdeiros, sendo que um irmão trilateral, T, outro bilateral, B, e outro unilateral, U, a herança deverá ser dividida da seguinte forma: 3/6 da herança para o trilateral, T, 2/6 para o bilateral e 1/6 para o unilateral. C. Atribui-se uma cota inteira para aqueles com mais pais em comum e depois vai reduzindo a dos demais, conforme a quantidade de pais. Essa parece ser a solução mais justa, pois vai ao encontro das razões que justificaram as regras presentes nos 2 graus e 3º do art. 1843 do Código Civil, devendo prevalecer até a elaboração de norma específica. Compreende-se, portanto, que até o advento de nova legislação regulamentando o tema multiparentalidade, seguisse as regras do ordenamento jurídico vigente, o Código Civil de 2002. Porém, é imperioso que haja ponderação na análise do caso concreto, que seja possível adequar a atual situação jurídica de modo a evitar abusos e anseios unicamente patrimoniais. Reconhecimento da multiparentalidade perante os tribunais. O fenômeno da multiparentalidade é típico dos tempos atuais, reflexo dos novos contornos que a família adquiriu no âmbito social e jurídico, juntamente com a afetividade, e que nas relações familiares, tem se tornado um elemento significativo no direito de família. Diante disso, faz-se importante evidenciar as jurisprudências que estão sendo desenvolvidas em vista dessa evolução em busca de justiça, na análise dos julgados. Em 22 de setembro de 2016, o Superior Tribunal Federal aprovou a Tese de Repercussão Geral 622, que assumiu caráter revolucionário no âmbito do direito de família. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios, conforme refere o relator ministro Luiz Fux. Re 898.060/SC, Santa Catarina. Recurso extraordinário. Relator, a mim. Luiz F. Ux. Julgamento, 21 de setembro de 2016. Órgão julgador, Tribunal Pleno EMENTA, recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito civil e constitucional. Conflito entre paternidade socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo central do direito de família, deslocamento para o plano constitucional. Sobre princípio da dignidade humana, art. 1º, 3ª, da CRFB. Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do ordenamento jurídico-político.
Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. União estável, art. 226, terceiro, CRFB, e família monoparental, art. 226, quarto, CRFB. Vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação, art. 227, sexto, CRFB. Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável, art. 226, sétimo, CRFB. Recurso a que se nega provimento. Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 1. O pré-questionamento revela-se autorizado quando as instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no recurso extraordinário na fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que a súmula N 279 desta egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz das assertivas fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos preceitos constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto o afetivo. 3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana, art. 1º, terceira, da CRFB, e da busca da felicidade. 12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência, desde o Código Civil de 1916, para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família, nominatio, fosse tratado como filho pelo pai, tractatio, e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade, reputatio. 13. A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, sétimo, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 16. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Na decisão, o STF reconheceu o instituto da paternidade socioafetiva mesmo não havendo registro, bem como manifestou entendimento de que a paternidade biológica e a afetiva estão no mesmo patamar.
diante da manifestação, as portas ao conceito da multiparentalidade foram abertas no ordenamento jurídico. Conclui-se que a decisão pela maioria dos votos dos ministros foi ousada, uma vez que quebrou o paradigma de que uma pessoa pode possuir somente um pai e uma mãe. Anderson Reider, 201712, adverte que de uma só tacada o STF consagrou a paternidade socioafetiva, e acolheu a possibilidade de uma pessoa ter, ao mesmo tempo, dois pais, pai de criação e pai biológico, ambos reconhecidos em pé de igualdade e para todos os efeitos legais, incluindo direito à visitação, alimentos, herança, dentre outros, grifos do autor. O reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal Federal foi grande avanço para o direito de família, consagrando a inexistência de distinção entre os filhos biológicos e afetivos, sendo benéfica em muitos casos, porém deve-se levar em conta uma análise profunda do caso concreto a fim de evitar injustiças e desigualdades. Ainda, em se tratando da referida tese, pode-se constatar que as decisões apresentadas a seguir reconhecem as famílias multiparentais e garantem as mesmas, uma ordem justa. TJSC, Apelação Civil, AC 20.160.157.016 Joinville 2016.0157.016 Apelação Civil. Ação de investigação de paternidade C/C Alimentos. Extinção do feito, sem resolução do mérito pela impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade da representante da autora. Recurso da autora. Reconhecimento da legitimidade da genitora da autora lhe representar em juízo, visto inexistir conflito de interesses. Representação conforme artigo 1634, do Código Civil. Direito personalíssimo dos sujeitos diretamente envolvidos na relação parental. Exegese do artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Evidenciado o interesse de agir da filha a fim de ver esclarecida sua ascendência biológica. Existência de laços afetivos com o pai registra o que não se afigura obstáculo intransponível ao reconhecimento da paternidade biológica. Possibilidade do registro civil da multiparentalidade. Precedente unânime do Grupo de Câmaras de Direito Civil desta Corte. Interesse de agir configurado. Necessidade de retorno dos autos à origem para instrução processual. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido, apelação civil, analisada pela Presidente e Relatora Denise Volpato, julgada pela 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Joinville/SC em 19 de abril de 2015. A preexistência da paternidade socioafetiva não impede a declaração judicial da paternidade biológica, com todas as consequências dela decorrentes, inclusive as de natureza patrimonial, TJSC, embargos infringentes N2014.0847742-5, J. 9 de março de 2016. A relatora levou em consideração a formulação das famílias atuais, em que o afeto une as pessoas. Também neste contexto Maria Berenice Dias diz que a filiação socioafetiva corresponde à verdade construída pela convivência e assegura o direito à filiação, 2017.429, comungando desta mesma linha de pensamento Cassetari, 201415, afirma. A nova ordem jurídica consagrou como fundamental o direito à convivência familiar, adotando a doutrina da proteção integral. Transformou a criança em sujeito de direito.
deu prioridade à dignidade da pessoa humana, abandonando a feição patrimonialista da família. Proibiu quaisquer designações discriminatórias à filiação, assegurando os mesmos direitos e qualificações aos filhos nascidos ou não da relação de casamento e aos filhos havidos por adoção. Diante disso, a criança possui o pleno direito em receber os cuidados afetivos ou financeiros de seus familiares biológicos, como também dos afetivos. Dessa forma, mesmo que a criança possua um forte vínculo afetivo com seu pai registral, isso não exclui o direito da mesma de pleitear o reconhecimento jurídico de sua paternidade biológica. Verifica-se que o recurso foi provido levando-se em conta também o melhor interesse da criança, e o direito desta em ter sua ascendência biológica esclarecida, explanado no art. 27 do ECA, o reconhecimento do Estado e filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Nota-se que não foi cogitada a possibilidade de exclusão do nome do pai registral, sendo o pedido inicial de que também se reconheça o nome do pai biológico que demonstrou interesse em efetuar o exame de DNA, e reconhecer a filha com permissão da genitora e do pai registral. O caso abaixo também trata de apelação civil interposta pelas partes solicitando reforma de sentença, onde há vontade expressa de ambas em reconhecer o vínculo de maternidade afetiva da senhora Rosana em relação à filha adotiva Beatriz. Diz a José Assir Lessa Giordani, julgamento, 30 de janeiro de 2018, 12ª Câmara Civil. Apelação civil. Direito de família. Adoção de pessoa maior e capaz. Pedido formulado por adotante e adotanda. Sentença de improcedência. E resignação das requerentes. Guarda concedida à primeira requerente desde os 7 anos de idade da adotanda, ante o óbito de seus pais biológicos. Documentos acostados aos autos que comprovam o vínculo socioafetivo. Inexistência de óbice para o pedido de adoção, tendo em vista que formulado por adotante e adotanda, a qual tinha 22 anos quando ajuizada a presente demanda. Reconhecimento da maternidade socioafetiva que não afasta a maternidade biológica. Precedentes do STJ. Relevância do tema reconhecida pelo STF, que, em recente julgado, admitiu expressamente a possibilidade jurídica da pluralidade de vínculos familiares, reconhecendo a multiparentalidade, RE 898060/SC. Pedidos que devem ser julgados procedentes, declarando-se a maternidade socioafetiva da primeira requerente, Rosana de Albuquerque Xavier, em relação à segunda, Beatriz Xavier Gomes, determinando-se a inclusão dos dados qualificativos da mãe socioafetiva no registro civil da adotada, sem exclusão dos dados da mãe biológica. Reforma da sentença que se impõe. Precedentes do STJ. Recurso a que se dá provimento, diz a José Assir Lessa Giordani, julgamento, 30 de janeiro de 2018, 12ª Câmara Civil. Verifica-se no caso acima, a importância da manifestação expressa de vontade para o reconhecimento da multiparentalidade e a magnitude da repercussão geral 622 após a sua aplicação nos casos que tratam do assunto no Poder Judiciário. Constata-se que este instituto veio corroborar com a realidade já vivida e relatada por doutrinadores e juristas.
Maria Berenice Dias explica que esta tendência da justiça admitindo o estabelecimento da filiação pluriparental quando o filho desfruta da posse de Estado, foi sacralizada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral, Dias, 2017, p. 432. Com relação a direitos sucessórios, a filha afetiva passará a ter os mesmos direitos, gozando de todos os efeitos jurídicos que o reconhecimento da multiparentalidade acarreta. Desta forma, há um entrelace entre o direito de família e o das sucessões. Sobre a questão Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, 2018, p. 48, narram que esse ponto de interseção precisa ser tratado conjuntamente e que a admissibilidade da tese de pluriparentalidade impõe uma adaptação da sucessão legítima e que a afirmação da liberdade de autodeterminação familiar existe uma nova dimensão da legítima. Com os novos arranjos familiares já reconhecidos pela legislação, doutrinadores e jurisprudências, identifica-se a obrigação de novas interpretações e novas leis para a compreensão dos casos concretos, realizando assim desfechos eficazes e justos para todos os envolvidos. Considerações finais. Após todo o estudo, pode-se compreender que a multiparentalidade nas últimas décadas tem sido motivo de preocupação no meio jurídico e doutrinário, uma vez que não havia lei que a regulamentava. Este instituto, que surgiu por meio da parentalidade socioafetiva, não é uma mutação do vínculo biológico pelo afetivo, ele surge quando se reconhece a possibilidade da coexistência de ambos. Refere-se tão somente da comprovação do afeto e do amor entre as partes, tutelando jurisdicionalmente as relações afetivas, reafirmando o direito de escolha e de se consumar os princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana. Com o surgimento do novo Instituto e da decisão do Supremo Tribunal Federal em 22 de setembro de 2016, firmando a tese de repercussão geral número 622, que se reconhece a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público. Portanto, não impede que concomitantemente se reconheça o vínculo de filiação, origem biológica, bem como os efeitos jurídicos próprios destinados a ambos os vínculos, principalmente no que tange ao contexto dos direitos sucessórios. Em meio aos direitos e deveres que os filhos multiparentais possuem, está inserido o direito sucessório, direito à herança. Diante da não distinção dos filhos, eles estão incorporados em meio aos herdeiros necessários, equiparando-se na sucessão com os demais filhos. Compreende-se, portanto, até o momento, que em se tratando de direitos sucessórios são aplicadas imperiosamente as regras do ordenamento jurídico vigente, o Código Civil de 2002. Porém, é imprescindível uma análise criteriosa do caso concreto em que seja possível adequar a atual situação jurídica de modo a se evitar injustiças e anseios unicamente patrimoniais. Diante da diversidade cultural brasileira, no entendimento de que as famílias hoje são multifacetadas, constituindo um verdadeiro mosaico nas famílias, se faz importante que o direito, pelo olhar norteador do legislador, venha adequar as novas leis do direito de família e nos seus desdobramentos, o direito das sucessões, pois ambos se completam, conforme forem surgindo dúvidas e conflitos de interesses diversos. Conclui-se, portanto, pelo presente estudo que a hermenêutica e a prudência sejam utilizadas para interpretar os casos, à luz da tese 622, de reconhecimento da multiparentalidade até que novas leis venham corroborar esta decisão para melhor aplicabilidade da justiça.
Parafraseando Maria Berenice Dias, o Estado precisa atuar de modo a ajudar as pessoas a realizarem seus desejos e, para isso, precisa criar instrumentos que contribuam para a realização das aspirações dessas pessoas para que elas sejam felizes, respeitando, evidentemente, a comunidade e o próprio indivíduo.